E começamos então com o nosso básico do Espiritismo. No primeiro básico do Espiritismo de 2024, a gente traz um tema que já trouxemos, só que por uma outra ótica. A gente trouxe a explicação do que era vigiar e orar, e hoje a gente trabalha em cima do termo vigiar e orar com lâminas bem soltas, né? O certo é certo, mas o que é certo? A gente tem essa questão muito latente, muito viva, essa questão da gente tomar o certo pelo que a gente acredita que é certo e a gente esquece que o certo é um só. Ah, não, no meu entendimento certo é isso, no meu entendimento certo é aquilo. Mas e pelo entendimento lógico, pelo entendimento natural, pelo entendimento das leis de Deus, o certo é imutável. Então não tem como mudar, não. Ele quebrou a minha porta, eu vou lá e vou quebrar a porta dele, esse é o certo. Será que de fato é o certo você responder ao mal com o mal? Não pode ser, porque quando a gente pensa na justiça divina, a gente não vai achar espaço para o mal. Então, tudo que envolve o mal, tudo que contém o mal, tudo que agrega o mal, que auxilia-se do mal, não é bem. Logo, não é o certo. Pode ser qualquer outra coisa, mas não vai ser o certo, e esse é o ponto. Seja na lei dos homens, seja na lei de Deus, se eu cometo erro, está errado e pronto. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. Amar o próximo como a si mesmo, mas eu me amo. Essa é uma questão que a gente defende muito aqui no canal. Jesus nos ensinou que ele não veio destruir a lei, ele veio trazer a espada, que é aquilo que separa. Vai separar o joio do trigo, vai separar o certo do errado. E ele fala: olha, a gente precisa amar ao próximo como amamos a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tudo bem, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, mas eu me amo. É essa questão que a gente sempre traz aqui no canal. Eu me amo. Porque não adianta falar em amar ao próximo se eu ainda não conheço o amor acerca de mim mesmo. Se eu não domino o amor acerca de mim mesmo, como eu vou transferir esse amor para o próximo? Se eu não tenho amor a mim mesmo, como eu vou transferir algo que eu não tenho para esse próximo? Então, a primeira pergunta aí, quando a gente se depara com a lei do amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, é perguntar o quanto nós nos amamos. Entendemos que amar não é o termo vulgar do amor. Amar é um conjunto de atributos em que juntos vão compor o amor divino, o amor celestial, o amor puro e verdadeiro. E nesse conjunto de atributos eu vou ter paciência, tolerância, indulgência, empatia e muitos outros atributos. Então, eu consigo ser paciente, tolerante, indulgente, empático, simpático comigo mesmo. Então, se eu consigo, eu estou no caminho do amor, mas se eu não consigo fazer comigo mesmo, como eu vou fazer com o outro? Porque se eu não me perdoo, óbvio, vai ser difícil de eu perdoar o outro. Muito embora a gente, nessa hora, diga que se perdoa, mas acaba, em verdade, trazendo desculpas verdadeiras. Justificar um acontecido não é perdoar-nos por esse acontecido. Tem nada a ver. Então, quando eu justifico, eu briguei com fulano, mas eu briguei por causa disso. Eu não estou me perdoando. Eu não estou perdoando fulano, eu estou justificando. E muitas vezes eu estou muito mais explicando do que justificando. Eu acredito que poucas pessoas ouviram essa frase, mas é uma frase célebre no meio acadêmico que diz: olha, você explicou, mas não justificou, a gente para a conversa por aqui quando você estiver pronto para, de fato, não explicar e sim justificar. Então, a gente explica, a gente não justifica. Ainda que seja uma explicação ou uma justificativa, ainda não é auto-perdão. Então, vamos pensar nisso e começar a trabalhar isso dentro de nós. Perdoar os inimigos, mas como?
Isso é uma das coisas mais difíceis que existe, porque o ser humano, ele é educado desde tenra idade para valorizar muito mais a desgraça do que a graça. Então, se você ganha alguma coisa, se comemora por algum curto espaço de tempo e acabou. Vai buscar outra, vai fazer a outra. Aquela comemoração, ela deixa de existir. Então, se você faz o fundamental, quando você conclui o fundamental, não é motivo de glória. Você até concluiu, pronto, vamos então buscar o médio. Você concluiu o médio, não é motivo de glória, vamos buscar o superior. Você buscou o superior, não, agora tem pós, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutor, tem PhD para aqueles que buscam o PhD. Então, é muito difícil eu comemorar as graças. Muitas vezes a gente vê pessoas que chegam ao mestrado e dizem: "Ah, cheguei ao mestrado", e esquece todo o trajetório. Então, toda a trajetória. Então, como eu vou perdoar os inimigos se eu estou preso à desgraça? O que que eu faço? Eu acabo enaltecendo, valorizando, sim, valorizando o que o inimigo fez. Eu coloco o inimigo à frente de mim mesmo. Eu só penso nele, eu só penso no que aconteceu, eu só penso nele, eu só penso no que aconteceu. Eu deixo de pensar em coisas basais para mim, eu deixo de pensar em coisas para mim. E isso muitas vezes se dá por esses dois pontos. Ponto um, eu estou muito mais preso e muito mais vocacionado a vangloriar as desgraças do que predisposto e educado para agradecer as graças. Eu fico preso na desgraça, eu acabo não alcançando a graça. E para perdoar o inimigo, eu preciso primeiro do auto-perdão. Eu preciso primeiro me perdoar. Uma vez que eu me perdoe, para perdoar o inimigo vai ser muito mais fácil, até porque o termo inimigo, a gente tem uma visão também equivocada sobre esse termo. Algumas pessoas tendem a dizer que não, eu não tenho inimigo. Isso é um equívoco, porque a gente não sabe a nossa história pregressa, a gente não sabe como é que foi lá atrás, como é que funcionou lá atrás, e a gente não sabe se por causa daquele olhar que o outro interpretou de maneira equivocada, ele não virou o seu inimigo. Então, às vezes, você tem um inimigo oculto que nem sabe. Né? Você chegou na casa religiosa, todo mundo fez festa, porque você chegou e o outro está ali há 10, 15, 30 anos e nunca fizeram aquela festa para ele. Você chegou, não tem um mês e já fazem festa, já te aguardam, já tudo. E aí ele vira o teu inimigo, ele começa a procurar defeitos em você, porque sim, muitas vezes o nosso inimigo não se vê como nosso inimigo, ele se vê como um promotor de justiça. Então ele vai lá, ele vê algo errado, ele denuncia. Então ele fica procurando algo errado em você. Tudo que você pode, ele vira o senhor não. Eu queria fazer uma conversa fraterna. Não, não, isso aqui isso não funciona. Aqui conversa fraterna. A gente já tentou, não funcionou. Ah, eu quero fazer isso, isso. Não, não. Quando muitas vezes a gente esquece o próprio evangelho segundo o espiritismo, a gente esquece Jesus, onde 2 ou mais lá estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, se a tal conversa fraterna que você quis fazer reuniu 2, você e mais um, por que não? Ponto um. Ponto 2, quando a gente pensa em causas espirituais, você nunca está sozinho, então vai ter sempre no mínimo 2 ali, por mais que visualmente você esteja fazendo uma palestra para um salão vazio. Se empolga, porque o salão não está vazio, muito pelo contrário, na maioria das vezes ele está bem cheio, né, e a gente precisa então trabalhar essa questão do perdão. E a gente falou lá atrás e traz aqui na frente de novo: paciência, tolerância, indulgência, mais até que ponto? E esse é outro assunto que deixa a gente, porque até que ponto eu vou ser paciente, tolerante, indulgente? Eu faço, o outro vai, e aí Jesus nos deixou 2 pontos para nós trabalhar.
Pedro pergunta: quantas vezes eu vou ter que perdoar meu inimigo? 7 vezes, 70 vezes. Então, na época, era um termo, era uma gíria, era um termo coloquial para significar infinitas vezes. Então, até que ponto eu vou ter que ter paciência, tolerância e indulgência? Infinitas vezes. E o segundo ponto que Jesus nos deixa, eu esqueci. O segundo ponto, o primeiro ponto é a questão do quantas vezes eu vou ter que ser paciente, tolerante e indulgente, e o segundo ponto é que não adianta, eu vou ter que passar por essa fase para me melhorar, porque muitas vezes o que eu vejo muito no outro é aquilo de que eu preciso trabalhar em mim. Então, se o outro tende a tirar minha paciência, tende a tirar minha tolerância, tende a tirar minha indulgência, eu vou. Lembrei o segundo ponto. E o segundo ponto é dar a outra face. Então, se no primeiro ponto eu tenho que perdoar infinitas vezes, no segundo ponto eu tenho que dar a segunda fase. Quando eu junto os dois, eu chego ao paraíso. Eu chego ao melhor dos dois mundos. Porque se eu vou perdoar infinitas vezes, se eu vou ter paciência, tolerância e indulgência infinitas vezes, é dando a segunda face que eu vou fazer a correção do rumo, porque a gente já sabe hoje que dar a segunda face é mudar de postura. Então eu vou ter paciência, tolerância, indulgência, vou ter empatia, vou ter tudo. Infinitas vezes, sempre dando a outra face, sempre mudando de postura, sempre dizendo para o outro: olha, não é por aí, não é por aqui, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para esse tipo de uso. Ah, mas você falou que o que eu precisasse eu podia te procurar, me dá aí 1 milhão. Então, você já torrou 25 milhões brincando. Você não vai me pagar esse 1 milhão, por que eu vou te dar 1 milhão? Quando eu disse que eu estava à disposição para o que você precisasse, era à disposição para uma conversa, uma orientação, uma troca, né, um acolhimento, uma conversa fraterna. É para isso também que eu estou à disposição. Né? Para outras coisas fica mais difícil. Então você vai dando a outra face, você vai dando a outra face e dando a outra face sem medo de perder a amizade. Ah, Derlei, porque foi bom você tocar nisso, porque eu dou muito o que as pessoas pedem, porque lá no fundo, eu nem assumo isso para mim, mas lá no fundo, eu não quero perder os poucos amigos que eu tenho. Pois, gente, se um amigo está abusando de você, ele não está sendo um bom amigo. Você tem que dar a ele a oportunidade dele saber que não está sendo um bom amigo. Olha, isso não me agrada, isso não me deixa confortável, isso me desestabiliza. E se ele continua, mesmo sabendo que não te agrada, não te deixa à vontade, que te desestabiliza, ele está sendo um pouco amigo. Então, para ter pouco amigo, talvez seja interessante ter somente Deus, Jesus e bons espíritos como amigos. Aquele bom amigo, ele há de aparecer quando você firmar em solo fértil a semente do autorrespeito. Eu não vou fazer isso, porque isso fere o meu autorrespeito. Eu vou me condenar depois. A gente ainda tem autoacolhimento, auto-perdão, mas como? Como eu vou praticar o autoacolhimento? Como eu vou praticar o auto-perdão? Primeiro, se absolvendo, porque a gente tem o péssimo hábito de julgar para condenar. Fulano bateu com o carro, devia estar dormindo. Fulano bateu com o carro, devia estar desatento. Não, não estava dormindo não, devia estar desatento. Não, até que ele não estava desatento não, devia estar lá ó, olhando outra coisa. Até que ele não estava olhando outra coisa. A gente vai condenando, a gente condena e a gente julga para condenar. A gente não julga para absolver. Então, quando a gente começa a praticar o autoacolhimento e o auto-perdão, a gente começa também a transferir isso para o outro. Fulano bateu com o carro, ele está bem? Olha, bater com carro não é uma coisa fácil, hein. Você não quer saber o que ele estava fazendo? Então, eu acho que bater com carro é muito mais complicado do que o que ele estivesse fazendo, esteja ele fazendo o que estivesse ele fazendo o que estivesse. Então,
É uma coisa que eu tenho que começar a olhar, que eu tenho que começar a pensar e repensar, porque só através desse pensar e repensar que eu vou começar a, de fato, praticar o auto-perdão. E, por último, mas não é a última lâmina, né, a última reflexão, a gente tem melhorar um pouco a cada dia, mas é possível? É. Se eu quiser, eu consigo melhorar todo dia, até porque a didática divina é tão perfeita que quando eu digo que eu quero melhorar, começam a vir as provas. Vou sucumbir na primeira, eu vou cair na segunda, eu vou fraquejar na terceira, eu vou me perder na quarta, mas se eu persistir, vai ter uma hora que eu vou começar a perceber as pegadinhas, vou começar a perceber os gatilhos, vou começar a perceber ali os perdidos, vamos chamar assim, e eu começo a não cair mais. E essa postura é de quem quer confusão, eu não vou. Sai daí, ok, estou saindo. Você não pode ficar aí, não, tá bom, então eu não vou ficar aqui. Porque a gente tem muito aquela questão, sobretudo em locais públicos, a gente tem muito aquela questão do poder, né? A pessoa ganha um cargo, ela se perde naquele cargo, e ela começa a querer mandar naquele cargo, né? Teve um tempo aí que eu fui a uma determinada situação e acredite se quiser, a pessoa que foi colocada para controlar a fila, só controlar, só guiar, só dizer, olha, por aqui, só dizer por aqui. E a manada já estava indo naquela direção, não tinha como. Ela só precisava dizer é por aqui, mas não, ela dizia, olha, é por aqui, olha, é pelo canto, olha, aumenta a velocidade, ó, não pode parar. A pessoa parou só para pegar justamente o bilhete na bolsa, porque não estava achando, não, não pode parar, não pode parar, vamos, 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 vamos. Ela se encantou com o poder, essa é uma possibilidade. Ela se encantou com o poder. E aí, ao invés de só fazer a fila fluir, ela também queria comandar em como a fila funcionava. E aí é complicado, e aí é difícil, e aí fica bastante complicado, porque uma pessoa dessa, ela pode muito mais atrapalhar do que ajudar. Mas cabe a você, na serenidade dos teus passos, ou dá uma explicação, ou não fala nada, pega o seu cartão e continua. Você não entra na energia daquela pessoa, você não colabora. E com isso você vai melhorar um pouco a cada dia, sabendo que isso é possível, acreditando que isso é possível, e fazendo com que isso seja possível. Só depende de você e depende muito mais de você que qualquer um. E aqui no final a gente coloca justamente o título: é vigiar e orar sem desistir. Vigiar para não cair em tentação, para não cair nas pegadinhas, para não cair nas armadilhas, para não cair nos inconvenientes gerados pelo mal e não desistir quando cair. Caiu? Levanta a cabeça e diz: a próxima eu não caio. Levanta a cabeça e diz: isso eu não faço mais. Levanta a cabeça e diz: não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Assim, senhores, a gente conseguiu, com a ajuda do Pentateuco, do material que tem no próprio canal, a gente conseguiu chegar ao nosso básico do Espiritismo com o tema vigiar e orar, que é uma variação daquele outro vigiar e orar. Porque no outro vigiar e orar, a gente coloca especificamente o que é vigiar e orar. E aqui a gente trabalhou um pouco a necessidade desse vigiar e orar no nosso básico do Espiritismo.